Há uma semana, o povo brasileiro iria às urnas para eleger o seu 38º presidente da República. No segundo turno, a disputa ficou entre os candidatos Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. Em uma campanha eleitoral marcada por polêmicas, fake news, ódio, medo e violência, o povo elegeu democraticamente o agora presidente Jair Messias Bolsonaro. Olá amiguinhos, eu sou a Erika, este é o canal Artmock, sejam bem-vindos de volta para mais um vídeo. E hoje nós vamos bater um papinho breve sobre como foi superar esse período de eleições, né amiguinhos? O que acontece? Eu tentei gravar por 2 vezes um vídeo comentando um pouco de como... Eu queria falar antes, queria falar depois, enfim, mas eu cheguei à conclusão que o melhor seria aguardar realmente a conclusão de todo esse processo para que eu pudesse assim ter uma opinião. E eu tentei 2 outras vezes depois de sair o resultado gravar o vídeo, mas eu tenho certeza absoluta que eu não conseguiria explicar algumas ideias e qual foi a minha sensação de tudo isso. Então eu resolvi esperar um pouquinho e uma semana, por assim dizer, após a eleição presidencial, eu resolvi organizar as ideias e comentar alguns dos pontos que eu achei mais assim latentes para mim. Bom, o candidato Jair Bolsonaro, logo em suas primeiras aparições, eu falo hoje como presidenciável, tá? Como candidato à presidência, não antes. A gente sabe que ele já, durante muitos anos, enquanto figura pública, trazia um discurso um tanto quanto, vamos dizer assim, com algumas falas de ódio, né? Mas eu vou comentar um pouquinho só nesse período da eleição, né? O que acontece. Logo nas suas primeiras aparições, as falas eram carregadas de ódio, muito destinadas às mulheres, homossexuais, negros e as ditas chamadas famigeradas minorias, né? E esse discurso foi um discurso que me incomodou e me incomodou a muitas pessoas. Mas por outro lado, quando a gente fala de incômodo em si, eu percebi também que muitas pessoas não identificavam essa fala, esse discurso, essas palavras, como sendo palavras de preconceito e ódio. As pessoas assimilam, né, algumas dessas falas como apenas uma opinião, né, que a pessoa tenha, ou como uma coisa do gosto ou não gosto, enfim. E é complicado, porque a gente percebeu que mesmo com tanto tempo de luta, né, a gente trabalhando hoje em dia, a gente que eu me refiro, as pessoas, os militantes, enfim, né, uma galera bacana que trabalha aí em todo um processo de desconstrução de gênero, de corpo, de raças, enfim, uma série de questões. E quando você tem uma pessoa pública que aparece com um discurso desse e que de uma maneira incita as outras pessoas, né? Porque eu não quero dizer aqui que o Jair Bolsonaro seja um demônio nosso, cara, meu Deus, representa o ódio em pessoa, não. Ele traz consigo algumas posições que ele acredita ser apenas opiniões, mas isso é preconceito, mas isso libera nas pessoas algo que já estão nelas, né? O preconceito, a misoginia, a xenofobia, a homofobia, enfim, tudo isso já está na pessoa. Então esse discurso ele dá a oportunidade, a vazão, o entendimento daquele ser que já é preconceituoso de manifestar isso. Então espero ter sido eloquente aqui nessa explicação, nessa narrativa, porque é algo que eu sempre tentava falar com os amigos, explicar para as pessoas e as pessoas pareciam não entender, né? Então o que eu quero aqui só para ressaltar não é pegar uma pessoa, personificar todo o mal nessa pessoa e dizer graças a ele. Não, esses são problemas que já existiam aí na sociedade, que alguns vinham trabalhando para poder reverter isso e acabar com isso, mas infelizmente ganhou-se um espaço. Mas a luta continua, segue e nós vamos seguir em frente combatendo esse, vamos dizer assim, mal, né? Esse preconceito, essa onda de ódio, enfim, a gente vai combater isso. Um outro ponto marcante nessa campanha eleitoral foram as fake news, né? Que tiveram grande participação eu acho que no desenrolar, né, dessas eleições e confundindo muito os eleitores, muita mentira. A coisa foi feia para todos os lados e principalmente na fase final, nesse segundo turno, em que haviam só 2 candidatos, o embate foi feio. De quem plantava mais fake news, muita mentira, muita calúnia rolando, e as pessoas começaram a basear seu voto nessas coisas, né, em coisas que circulavam pelo WhatsApp,
por redes sociais, e é uma pena porque a gente não tem acesso ao que é verdade de fato, né? Não se criou um dossiê, não se investigou, não se trocou uma ideia, né, com as outras pessoas para poder montar assim um portfólio, uma bagagem ali intelectual e você, vou destinar aqui o meu voto, né? As fake news também estiveram tão presentes nessa eleição que acabaram até destruindo o grupo de família, de amigo, de um monte de gente. E foi algo assim bastante complicado, porque eu, graças a Deus, não tive esse problema, embora nas minhas redes sociais tenha ali amigos adicionados, amigos, né? Pessoas adicionadas que com posturas, ideologias totalmente diferentes das minhas, mas eu não excluí ninguém, não briguei com ninguém, até porque eu acredito que quando a gente se mantém numa bolha, né, que a gente só participa de um determinado nicho, a gente não cria uma sensibilidade a outros assuntos, às outras pessoas, né, as necessidades do próximo, então eu acho que não é muito saudável. Você conviver só com gente que concorda com você, que vive do mesmo estilo, que escute a mesma música, que vai só para a mesma igreja, enfim, que faz exatamente tudo, eu não acho saudável, né, então as pessoas continuam lá, destilando o seu ódio, o seu veneno, as suas ideologias, mas eu respeito, né? Até porque a escolha presidencial foi feita democraticamente, né? E mesmo que as pessoas tenham sido levadas por fake news, por ódio, seja lá por que razão, foi o que a maioria escolheu e agora nos resta acompanhar, né? Observar e torcer para que o Brasil consiga evoluir de uma maneira positiva e a gente consiga se estabilizar financeiramente, né, economicamente, né, que a nossa educação dê um salto de fato, enfim, o Brasil tem muita coisa boa, mas que precisa ser direcionada e precisa ser bem assistida. Mas para mim, o grande destaque, eu acho que ficou dessa eleição. No começo estava tudo muito nebuloso, muito conturbado, todo mundo muito assustado. Eu realmente também estava, né, bem assustada com o desenrolar da eleição, porque eu fiquei pensando assim, poxa, cara, tudo que as pessoas lutaram vai cair por terra, né? Todo esse trabalho de desconstrução, né, a luta racial, né, a luta da periferia, enfim, tudo isso vai cair por terra, mas nesse embate do segundo turno, surgiu um movimento muito bonito, né, que era o movimento Vira-Voto, as pessoas indo à rua, encontrar umas com as outras, conversar, bater papo, debater as ideias, isso foi muito, muito especial, né, e a luta das pessoas, as pessoas se mantendo firme, né, todos os militantes que eu conheço e acompanho, as pessoas que acreditam em causas, se mobilizando, sabe, e deixando uma palavra de amor, de carinho, de respeito muito forte aí. Então, você que disseminou fake news, que só acompanhou notícias de ódio, que veio só a focar nisso, né? Poxa, dê uma olhada na internet, dê uma olhada nas redes sociais para que você possa, de alguma maneira, entender, né, esse movimento bonito que a gente teve aí aos 45 do segundo tempo. Claro, evidentemente, é direcionado, né, a candidatura, no caso de Fernando Haddad, para que, né, enfim, o Jair Bolsonaro não tivesse êxito, né? Mas independente disso, as pessoas se unirem, se mobilizarem em prol de um objetivo, né? Em prol de uma causa, isso é muito importante e mostra como nós, através da união e do respeito, a gente pode alcançar, né, um lugar melhor, né? Pode levar o Brasil a se tornar um lugar como de fato deveria ser, um lugar com diversidade, com muito respeito, com muita cultura, com muita oportunidade, porque é isso que o Brasil representa. Pelo menos para mim, eu enxergo o Brasil assim, um país cheio de oportunidade, um país cheio de diversidade, de cultura e que é mal aproveitada, né? Aproveitando e exaltando essa coisa boa do Brasil, lembrar também que muitas coisas em discurso de ódio que muitas pessoas não entendem, que tratam apenas como uma opinião, que representam um medo muito grande para quem luta, para quem milita, porque o Brasil é um país grande em diversidade, em todos os sentidos. Quando eu falo em diversidade, eu não falo de diversidade de gay, tá, gente? Eu falo em diversidade cultural, racial, uma série de questões. E você, qualquer atitude e ação que possa ter a retroceder onde o país chegou hoje, não é positivo e não pode ser visto com bons olhos. Por quê? Nós tivemos agora a eleição do nosso 38º presidente, né? Então você vê que o Brasil está caminhando ainda na democracia, ainda é um país muito jovem,
né? E como eu falei, é um país rico em diversidade, e isso tem que ser aproveitado, a gente não pode travar isso tem que ser usado ao nosso favor, né? Então eu acredito que tem muita coisa para ser descoberta no Brasil, e principalmente o brasileiro tem que se redescobrir, o brasileiro tem que se entender enquanto Brasil, enquanto país, aqui, enquanto nação brasileira. Para finalizar aqui esse vídeo, amiguinhos, eu gostaria de dizer que a luta, ela continua, ela está aí, né? Que nós vamos resistir independente de qualquer tentativa, tanto do governo, de outras pessoas, que possam vir a desmerecer e tirar a legitimidade de tudo que nós conquistamos, né? Então, para você que de alguma maneira está aí com medo, assustado pelo que está por vir, não tenha medo, continue lutando, fazendo o que você faz, saindo às ruas, né? Acima de tudo acreditando naquilo que você acredita, e não assume esse discurso, essa carapaça do ódio e da raiva. Com amor, com respeito, nós vamos longe e vamos sair vencedores. Então, você continue resistindo aí, eu resistindo do lado de cá, e a gente se encontra, amiguinhos, nos próximos vídeos. Muito obrigado a vocês que têm acompanhado aqui o meu trabalho. Agora, mais aliviada com esse resultado das eleições, a gente pega um gás para poder produzir, vamos retomar aí com tudo, e a gente se vê nos próximos vídeos, amiguinhos. Bom, tem uma série de vídeos aí no canal, deixa o seu like aqui nesse vídeo, seu comentário, se não for inscrito, se inscreva, e se você não conhece ainda muito do nosso trabalho, dê uma pesquisada, tem bastante vídeo aí, vlog, trocando ideia, enfim, uma série de coisas. É isso. Beijo. Tchau.